Oi, gente, muito bom dia. Não importa se nós estamos nos vendo agora de manhã, de tarde ou de noite, mas que o dia seja excelente e gostaria de convidá-los mais uma vez para alguns minutos de algumas reflexões a respeito de como nós estamos vivendo o momento. Esse momento no qual estamos inseridos aí, de tão delicadas sensações que estamos vivendo em relação àquilo que se chama de transição planetária, mas que na realidade estamos vivendo momentos de muita transformação interior, onde muitas vezes a angústia chega do nada, onde muitas vezes o desespero vem e depois vai. Algumas coisas chegam e só vão ganhando espaço interior e se transformando em situações mais angustiantes, né? E também eu sempre me pauto, eu sempre me tomo como referência aquilo que eu venho acompanhando com o passar das semanas nos trabalhos que dirijo, né, e que trabalho junto com aquele grupo fantástico às quartas-feiras, nas desobsessões, onde percebemos que a angústia interior vai crescendo muito. E se é verdade que num passado mais remoto, as questões que envolviam os obsessores, vamos assim dizer, eram mais frequentes e mais intensas, onde a gente percebia a clara influência de seres desencarnados que compunham aquela dinâmica, hoje isso está mais distante. Quando as pessoas chegam em busca de algo, de alguma ajuda, vamos percebendo e compreendendo que a raiz que está aflorada, que está trazendo aquela angústia, na maioria esmagadora de vezes, a raiz está na própria pessoa, na dificuldade com que está tendo de enfrentar a realidade na qual ela está inserida, na lida daquilo que é fundamental, que é a lida da questão que envolve a relação familiar, na questão que envolve a relação com o trabalho, no sentido de que existem pessoas no trabalho que são difíceis de serem relacionadas, mas aquilo é um exercício, é uma prova. Não que não existam, fatores que acabam dificultando a situação emocional, quando você tem desencarnados que colaboram com isso, estão envolvidos com isso, né? Mas percebemos que, na maioria das vezes, tem muito mais a ver com o encarnado que tem um perfil parecido com a gente, com a pessoa que vem para tratamento, do que alguém que vem lá de uma raiz histórica, obsidiando, né, influenciando e querendo prejudicar. Na realidade, o que nós percebemos hoje é que a história da própria pessoa está em evidência. E a dificuldade está exatamente em lidar com aquilo que emerge, aquilo que aparece da própria história, trazendo os traços que cada um de nós possui e que veio nessa encarnação para tratar disso. Então essa é uma questão fundamental. E o que eu posso compartilhar desse aprendizado que cada semana é riquíssima, né? Eu acho que cada semana que envolve reflexões e abordagens, principalmente aquela primeira parte que a gente tem onde todo mundo se conversa, né? Onde eu tenho oportunidade também de falar um pouco a respeito de como as coisas se compõem, o que dá para perceber é que muita dor, muito sofrimento está ancorada, está sustentada na condição que é
alimentada por nossas carências. O que isso significa? Significa que nós sentimos falta de muitas coisas. Significa que todos nós, sem exceção, nos sentimos um ser faltante, algo que falta aqui que eu preciso ir em busca. Então eu preciso ir em busca de carinho, eu preciso ir em busca de afeto, eu preciso ir em busca de amparo material, eu preciso ir em busca de alguma coisa que me complete. É isso que a gente sente. Eu preciso de ir em busca de alguma coisa que diga para mim que essa realidade que eu estou vivendo não é essa, tem que ser uma outra, né? Como se eu quisesse negar aquilo que está acontecendo. E quando eu ajo dessa maneira, e muitas vezes a situação é difícil o suficiente para me levar a uma situação de desespero, de sentimento de muito desamparo, eu abro as portas para uma grave situação, que é a situação de eu me abrir para alguém que se coloque no lugar daquele que acredita, dependendo das intenções, lógico, que vai suprir aquilo que eu estou pedindo. Então, pode ser alguém com boas intenções, mas do jeito que andam as coisas hoje, a maioria das pessoas que vêm acabam tendo intenções bastante discutíveis a respeito do que eles esperam da gente. Muitas vezes tirar proveito, muitas vezes nos manipular a proveito próprio, e se contar isso em relação à espiritualidade, então, isso é muito, muito, muito mais forte. Então, o que é que a gente tem trabalhado bastante às quartas-feiras, que é o caminho mais seguro para que a gente consiga se afastar dessa dor e desse sofrimento que eu vivo a partir dessa dificuldade que eu tenho em aceitar a minha realidade, em aceitar o que está acontecendo comigo e acreditar que está tudo certo, né? Que aquela lei do universo, que está tudo certo do jeito que está acontecendo, que tudo é decorrência natural das consequências de uma série de escolhas e decisões que eu fiz e que foi me trazendo para uma situação que é aquela que é hoje, na qual eu preciso me haver com as consequências daquilo que eu fiz, não como efeito punitivo, não há nenhuma punição, nada disso, mas para que eu compreenda que eu preciso pensar diferente. Eu preciso olhar a vida de forma diferente. Eu preciso procurar me compreender de forma diferente. Né? Porque hoje existem muitos casos dentro das famílias em que a situação de relacionamento está extremamente difícil. Ora, mas precisamos pensar como é que a família é constituída. Não é? Assim como nós temos situações onde na espiritualidade existem seres humanos de desencarnados que se transformaram em nossos cobradores, muitos desses desencarnados, que estavam desencarnados, que eram nossos cobradores, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos reencarnaram, se reencontraram conosco e se transformaram em nossos cônjuges, em nossos pais, em nossos filhos, em nossas tias, nossos tios. Mas os casos mais graves são aqueles onde temos relações muito próximas, como pai, mãe, filho, filha. E aí a gente precisa compreender que ter aquela ilusão que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, porque eu quero, eu gostaria que fosse assim, é só uma ilusão. Por quê? Porque a solução de uma situação complexa depende que pelo menos dois lados, se forem duas pessoas que estão envolvidas, se forem três pessoas, são três lados, que precisam querer que a solução se dê. E o que eu percebo hoje?
Qual que é a maior dificuldade de hoje? Não só de hoje, mas de todos os tempos. É que hoje isso está muito forte, muito aflorado. Que nós temos dificuldade em aceitar que muitas vezes o outro não quer. O outro não deseja a solução que nós gostaríamos que fosse. Ela quer uma outra solução. Às vezes ela quer permanecer do jeito que está. Está muito satisfeito só criando a perturbação. Não está disposta a fazer um movimento no sentido de evoluir. Se a pessoa não está voltada para o seu progresso moral, evoluir de maneira a encontrar uma paz interior. Por quê? Porque ela está tão perturbada que a solução que ela encontra é perturbar o entorno, para que tudo fique parecido com ela. Ela nem consegue lidar direito com a questão de que o outro está bem, que você está bem. Então ela procura desarmonizar o entorno. Pensem bem no que eu estou falando, com certeza muitos vão se identificar com o que eu estou dizendo. As pessoas desarmonizam o entorno para que fique parecido com ele, para que aí ele se sinta bem. Então, é preciso compreender, inclusive, que esta pessoa tem o direito de fazer isso, ela está dentro do livre-arbítrio dela. Então, qual é a solução? Então, não tem solução? Tem! A solução é você aprender a lidar com isso e encontrar um caminho de como resolver isso. Como isso pode ser dissolvido, ou às vezes até separado, porque a espiritualidade tem como um dos recursos, você vai encontrar isso nos evangelhos, ou nas obras do Espiritismo, que o Allan Kardec colocou, que muitas vezes a solução que a espiritualidade atribui a uma condição que se transformou muito tóxica é que haja um afastamento para que aquela toxidez não se acentue. Mas se hoje está assim, que pode estar tóxica e difícil, tem uma razão. Um dos dois pode optar por aprender com isso e tirar o ensinamento que é possível. Tirar para si a vantagem que uma situação muito adversa e muito difícil permite. Então é disso que nós estamos falando. Todos nós estamos vivendo situações extremamente delicadas, extremamente difíceis, angustiantes. Às vezes é difícil conciliar o sono, às vezes é difícil dormir, às vezes a gente acorda para baixo. Mas é preciso saber pedir ajuda. A espiritualidade está aqui para ajudar a gente. Mas para isso eu preciso ter a humildade de falar, puxa, eu preciso de ajuda, me ajuda aqui. E você peça ajuda do jeito que você sabe, do jeito que você consegue. Faça da maneira que você se sinta mais confortável. Abandone jeitos que você acredita que são muito pesados. Jeitos que você faz porque tem um protocolo que manda fazer assim. Busque dentro de você a maneira de ser ajudado. É preciso olhar para dentro. Muitos casos, inclusive, precisam de acompanhamento de um psicólogo, de um psicanalista. Alguns casos mais graves ainda, que têm problemas comportamentais graves, precisam de um psiquiatra, porque às vezes até alguma ação medicamentosa mais pesada precisa. Mas é preciso pedir ajuda. E a ajuda espiritual, essa está disponível o tempo inteiro. E o que mais vai promover mudança significativa é a mudança interior. Não é? Precisamos nos afastar da ilusão que um remédio, que uma medicação vai resolver a nossa situação de maneira definitiva. Muitas vezes o remédio é fundamental e é imprescindível, porque a nossa situação já está tão agravada que eu preciso que alguma coisa externa, que alguma ação química vai lá ser absorvida para que neuroquimicamente, lá nos meus neurônios, através dessa química, alguma coisa melhore para que a minha emoção, para que o meu sono, para que alguma coisa
fique readequada, mas lembrar que isso é temporário, porque eu posso trabalhar em mim mudanças e me transformar na maneira de ser e de pensar. Então é disso que nós estamos comentando, não é? Os trabalhos que realizamos às quartas-feiras estão se transformando a cada quarta-feira num processo mais profundo de se mergulhar em si mesmo naquela primeira parte, aonde estamos todos ali conversando, trocando experiências, trazendo algum esclarecimento, mas ajudando cada uma daquelas pessoas que estão ali a entrarem em contato consigo mesmas, identificando que a raiz daquele sofrimento todo não está no obsessor. A raiz daquele sofrimento todo não está naquele que está ao meu lado me perturbando. Eu costumo muito, eu sou um propagandista ferrenho do filme Monstros S.A., porque lá tem a raiz daquilo que é a obsessão, a raiz daquilo que é o vampirismo, e a raiz daquilo que é o antídoto, e a raiz daquilo que é a solução. Não é? Se vocês atentarem para o personagem da Bu, que é a menininha, que é a estrela daquele desenho, vocês vão compreender profundamente, porque aquilo, o que está naquele desenho é essencialmente verdade, é uma grande metáfora de como as coisas funcionam. Mas procurem assistir, quem for assistir, vendo os detalhes de cada coisa que ali acontece. Inclusive tem uma cena maravilhosa que passa inúmeras portas. O que significam aquelas portas para você? Quais que se abrem? Por que se abrem? Aqui levam aquelas portas, são as portas da saída para a sua própria alma. Então, reflitam profundamente na importância de aceitar a realidade do que está acontecendo, não negá-la. Ela está aí, está tudo certo. A questão é, como é que eu estou lidando com essa realidade? O que eu sofro? Se eu sofro muito, é porque eu estou muito resistente. Né? A dor, o sofrimento, é um indicador seguro de que eu estou muito resistente, porque se eu não resistisse ao aprendizado, nada me incomodaria. É preciso aprender. Nossa, mas eu sofro tanto. Seria melhor dizer assim, nossa, mas eu resisto tanto. Eu digo isso para mim, porque sempre foi assim. Ah, tá doendo demais. Caramba, o que eu não estou vendo? O que é que eu estou resistindo em enxergar? A doença que se manifesta em meu corpo, ela é fundamentada em que tipo de sentimento que eu tenho? O que sustenta essa doença? O que me falta? O que pode ser uma doença kármica? Lógico que pode. Pode ser gerada só nessa existência aqui? Lógico que pode. Mas é importante a gente entender como que as doenças se somatizam. E atrás, vai em busca. Estude, se aprofunde e se conheça. Né? Aí você tem aquela questão que eu acho que é fantástica, né? Que você precisa ter conhecimento no global, que ela é importante, mas você precisa ter muito autoconhecimento. Só que você precisa colocar isso em prática, fazer exercício disso, porque é no exercício que você vai entrar em contato com as suas sombras, com as suas limitações, e você vai conseguir ir se auto-elaborando e se transformando gradualmente, lentamente, num ser cada dia melhor. Bom, nós já estamos conversando já há um bom tempinho. Eu espero não ter sido cansativo e nem muito repetitivo. Eu costumo falar daquilo que eu entendo que é a essência, e essência é essência. A gente sempre acaba falando de coisas muito parecidas, né? Mas eu desejo do fundo do coração que tenha sido importante, que tenha sido uma reflexão da qual vocês possam ter tirado algum proveito, ter levado para suas vidas. E, por favor, fiquem bem. E não se esqueçam que na primeira quinta-feira de cada mês a gente se reúne lá no Jake para conversar, trocar uma ideia, para ter um papo e falar dessas coisas. Cada um do seu jeito, do seu modo, né?
a cada quinta-feira está ficando mais assim, fluido o trabalho, as pessoas vão participando cada vez mais. Eu acho que esse é o grande propósito, a gente trocar experiência, porque somos todos iguais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, e que estejamos sempre todos bem. Que assim seja. Beijo no coração de vocês.